Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família neste momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai cheio de misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, glorificado seja o teu nome e seja em nós manifestado o teu poder, a tua força, a tua graça. Ó Espírito Santo, luz eterna de Deus, inunda-nos com o dom do temor, Ele que é a alegria e a coroa da sabedoria. Conceda-nos a piedade para podermos amar e reverenciar tudo o que é divino. Preenche-nos com a fortaleza para superarmos as dificuldades e provações do dia a dia. Manifesta-nos o dom da ciência para que possamos enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Restaura-nos o entendimento para que, introduzidos na intimidade com o Pai, nos tornemos participantes do seu plano de amor. Invada-nos com a tua sabedoria, a inteligência prudente, para que façamos, pensemos, sintamos e decidamos através da tua graça. Favorece-nos com o dom do conselho, para que possamos auxiliar o nosso próximo com pureza e sinceridade, sugerindo o que é lícito e mais adequado para a alma. Frutifica em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Ó Jesus, tu o Verbo encarnado, a palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas sangradas na cruz, por amor ao Pai, liberta-nos da ignorância e da escravidão do pecado, a fim de que possamos viver e vivenciar o teu Evangelho. Cura-nos, Senhor, toca agora em nosso coração e cicatriza as nossas feridas, cura as nossas mágoas, elimina os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, pela tua poderosa intercessão, que o nosso empenho em conhecer a doutrina católica una-se ao esforço catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, principalmente neste tempo derradeiro em que a evangelização se torna ainda mais fundamental para a nossa salvação. Ó Trindade Santa, que consagrados pela tua palavra, sejamos merecedores da abundância de felicidade. Amém. Nessa parte do Creio, onde estudamos o Espírito Santo, lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Em Gálatas 4, 6, nós lemos que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Queridos irmãos, o conhecimento da fé em Jesus Cristo só é possível pela força e pelo poder do Espírito Santo em nós. É Ele que nos faz surgir em nosso interior a fé em Deus. Pelo batismo é que nos é comunicada a vida divina, pois é através dele que temos a graça do novo nascimento em Deus, por meio do Filho no Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus não é possível ver Jesus Cristo, e sem Jesus ninguém tem acesso ao Pai. Desde a criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. O mesmo Espírito que vem sobre os apóstolos e revela toda a verdade. Crer no Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é adorar o Pai e glorificar o Filho. A Trindade não se separa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam uma só unidade, suprema em tudo que é bom. Consubstancial ao Pai e ao Filho, o Espírito Santo é inseparável, tanto na vida íntima da Trindade, como no seu dom de amor pelo mundo. Ao adorar a Santíssima Trindade, a fé da Igreja professa também
a distinção das três pessoas, pois quando o Pai envia o seu Verbo, envia também o seu Espírito na missão conjunta pela salvação da humanidade. Ninguém conhece o que há em Deus senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. O Espírito Santo é que nos revela Jesus, o Verbo, a palavra de onde provém toda a criação. A palavra de Deus e o seu Espírito estão na origem do ser e na origem da vida de todas as criaturas. É próprio do Espírito Santo reinar, santificar e animar a criação. Pertence-lhe o poder sobre a vida, porque, sendo Deus, guarda a criação no Pai pelo Filho. Somente conhece o Espírito Santo quem ama a Deus e crê que Jesus Cristo é o Filho amado do Pai. João 14:17. Isaías profetizou e Jesus proclamou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18, 19. Número 691 de nosso catecismo nos diz: Espírito Santo, tal é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja já recebeu este nome do Senhor e professa-o no batismo de seus novos filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruá, que na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos comuns às três pessoas divinas. Mas juntamente os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível, com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. Irmãos, Jesus anuncia a vinda do Paráclito, aquele que é chamado para junto, o Consolador, o Espírito da verdade, que atua e aparece de várias formas. A nuvem, a sombra, o selo, a mão, a pomba, a luz. No batismo, se dá por meio simbólico da água, que na invocação do Espírito Santo torna-se o sinal sacramental real e eficaz do novo nascimento. Do mesmo modo que a gestação do nosso primeiro nascimento se operou na água, assim a água batismal significa realmente que o nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo, que é a água viva que brota de Cristo crucificado, como da sua fonte, e jorra em nós para a vida eterna. O óleo é também significativo do Espírito Santo, que como Davi foi ungido com óleo para se tornar rei de Israel, Jesus, o Messias, é ungido com poder e glória. E essa participação no poderio e glorificação de Jesus também recebemos por meio do sacramento do Cristo. Outro símbolo importante que representa o Espírito Santo é o fogo, que simboliza a energia transformadora dos atos desse mesmo Espírito. João Batista anuncia Cristo como aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, conforme Lucas 3,16. E como línguas de fogo repousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes. Fogo esse que não devemos deixar se apagar, conforme 1 Tessalonicenses 5,19. Desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem está privado da glória de Deus, privado da semelhança de Deus. Por isso Jesus assume a imagem humana para assim restaurá-la. E na semelhança com o Pai, volta a dar-nos a glória devida, ou melhor, volta a dar-lhe a glória devida no Espírito que dá vida. O Espírito Santo prometido, que constitui o título de garantia da nossa herança para a redenção do povo que Deus adquiriu para si mesmo. O Espírito do Senhor renova o coração dos homens, gravando neles uma lei nova, reunindo e reconciliando os povos dispersos e divididos, transformando a primeira criação. E o Deus da paz
habitará nela com todos os homens que desejarem a verdadeira paz. No número 709 do nosso catecismo, lemos que a lei, sinal da promessa e da aliança, deveria reger o coração e as instituições do povo nascido na fé de Abraão. Se ouvirdes realmente a minha voz, se guardares a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Êxodo 19, 5, 6. Mas depois de Davi, Israel sucumbe à tentação de se tornar um reino como as outras nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, será obra do Espírito Santo. Pertencerá aos que são pobres segundo o Espírito. Queridos irmãos, a infidelidade, a aliança e as leis de Deus levam à morte. O povo de Deus, portanto, precisa ser purificado para ter acesso ao reino. Precisamos entender que os nossos dias, nesses dias tão perversos, Deus está se utilizando de todos os acontecimentos atuais para nos mostrar o caminho que devemos seguir a vida eterna. Não é a vontade de Deus o sofrimento, porém, Ele o utiliza para que tenhamos a fortaleza necessária para avançar a águas mais profundas. Isaías, no capítulo 43, no versículo 19, profetiza sobre o Messias quando nos diz que eis que vou fazer algo de novo. É o senhorio de Jesus que vem para ser contemplado e adorado por cada um de nós, fazendo com que nós também possamos fazer parte do pequeno resto, o povo escolhido que aguarda na esperança a libertação dos que amam a Deus. Quando Isaías teve a visão da glória de Cristo, conforme o capítulo 11, versículo 1 e 2, quando diz: naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus, por sua paixão e morte, derrama sobre nós o seu Espírito para nos dar a vida, assumindo a nossa condição de servo, Filipenses 2,7, e tomando sobre si a nossa fragilidade e a nossa pequenez. Através de João Batista, homem cheio do Espírito Santo desde o seio materno, mais do que um profeta, o Elias que devia vir, ele que se torna a habitação do fogo do Espírito, avança à frente do Senhor a fim de lhe preparar o caminho. Em João, termina o ciclo dos profetas inaugurado por Elias. Ele é a voz que clama no deserto, a testemunha que dá o testemunho da luz. João 1,7. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria Santíssima, a Virgem Mãe de Deus, verdadeira obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo, na qual o Pai encontra a morada para o seu Filho por força do Espírito Santo, pode agora habitar entre nós. Maria é o trono da sabedoria, pois nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus. Nos diz o número 722 de nosso catecismo. O Espírito Santo preparou Maria pela sua graça. Convinha que fosse cheia de graça a mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Ela foi, por pura graça, concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável da Onipotência. É a justo título que o anjo Gabriel a saúda como filha de Sião. Ave, alegra-te! É a ação de graças de todo o povo de Deus e, portanto, da Igreja, que ela faz subir até o Pai, no Espírito Santo, com o seu cântico, quando já portadora em si do Filho Eterno. Meus irmãos, em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio amoroso do Pai, quando pelo poder do Altíssimo a cobre com sua sombra, e ela concebe e dá luz o Filho de Deus. A sua virgindade torna-se fecundidade única, pelo poder do Espírito e da fé. Ela, cheia do Espírito Santo, mostra o Verbo na humildade da sua carne, e é aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Maria é a nova Eva, a mãe do Cristo Senhor, que
que, presente com os discípulos, vai inaugurar na manhã de Pentecostes a missão maior da Igreja, onde completou-se a efusão do Espírito Santo que deu-se a conhecer como pessoa divina. Neste dia, a Trindade se revela. O reino se abre aos que creem, reino já herdado, mas ainda não consumado. É o Espírito da Verdade, o outro Paráclito, que também a nós é enviado pelo Pai a pedido de Jesus. E quando vir, nós o conheceremos. Ficará conosco para sempre e em nós habitará. Ensinar-nos a todas as coisas e seremos suas testemunhas. Pois assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20, 21. Deus é amor, conforme 1 João 4, 8. E o amor é o primeiro dom que contém todos os outros. Este amor derramou, ó Deus, em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5. E o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados. E graças a esta força do Espírito, os filhos de Deus podem produzir frutos de caridade, de alegria, de paz, de paciência, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de autodomínio. Gálatas 5, 22, 23. São Basílio nos diz: quanto mais renunciarmos a nós próprios, mais caminharemos segundo o Espírito. A missão de Cristo e do Espírito Santo completa-se na Igreja, onde o Espírito prepara os homens para a batalha espiritual, abrindo-lhes a inteligência, para que através do mistério de Cristo, principalmente na Eucaristia, nos reconciliemos e nos coloquemos em comunhão com Deus. Assim nos diz o número 738 de nosso catecismo. Nós todos que recebemos o único e mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, fundimos-nos entre nós e com Deus. Porque embora sejamos numerosos separadamente, e Cristo faça com que o Espírito do Pai habite em cada um de nós, este único Espírito indivisível reconduz pessoalmente à unidade os que são distintos entre si, e faz com que todos apareçam nele como sendo um só. E assim, como o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em quem ela se encontra formem um só corpo, penso que do mesmo modo o Espírito de Deus, que habita em todos, único e indivisível, os leva todos à unidade espiritual. Queridos irmãos, o Espírito Santo é a unção de Cristo, que se derrama sobre nós, seus consagrados, membros da sua Igreja Santa, nos alimentando, nos curando, nos santificando e organizando todas as nossas funções, vivificando nosso testemunho e ofertando junto ao Pai a paz sobre o mundo inteiro. Portanto, é pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica-nos o seu Espírito Santo de amor. São Paulo nos diz em Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo vem em auxílio da vossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. É Ele, o Espírito de Deus, portanto, que deve gerar e guiar a nossa oração, os nossos pedidos, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, louvor, toda glória e poder para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.